Eu nunca pensei que um dia eu ia ter coragem de contar isso em voz alta. Mas agora que o tempo passou e que minhas mãos já tremem só de segurar uma xícara de café, sinto que se eu não falar, essa dor vai continuar me corroendo até o último dos meus dias. Não é fácil abrir o peito e deixar o mundo ver as feridas que a gente escondeu a vida inteira, mas talvez alguém, ouvindo minha história, entenda um pouco da solidão que carrego desde menina. Meu nome é Benedita, mas aqui no bairro todo mundo me chama de Dona Dita. Tenho 73 anos, e vivo sozinha nessa casinha velha de madeira, com a varanda que rende quando a gente pisa, no interior de Minas Gerais. Faz 10 anos que meu Joaquim partiu, um homem calado, mas que enchia a casa de vida só pelo barulho das botas batendo no chão. Depois que ele se foi, ficou só o silêncio. Um silêncio pesado, desses que parecem grudar nas paredes e que à noite vira companhia indesejada. A rotina é sempre a mesma, acordo cedo, mesmo sem motivo, passo café fraco para enganar o estômago, esquento um pedaço de pão dormido, e sento sozinha na mesa, olhando a cortina velha balançar com o vento. Às vezes, fico tanto tempo olhando pro nada que nem percebo a xícara esfriar na minha mão. Naquele dia, parecia igual a todos os outros. O calor era forte, e eu mexia devagar o café, pensando se valia a pena varrer o quintal ou deixar a poeira acumular mais um pouco. Até que ouvi uma batida na porta. Não foi forte. Foi tímida, como se a pessoa tivesse medo de incomodar. Meu coração disparou na hora. Quase ninguém me visita. As amigas da igreja aparecem de vez em quando, mas geralmente avisam antes. E, naquele dia, não era domingo nem tinha reunião. Fiquei parada, segurando a colher no ar, tentando decidir se abria ou fingia que não estava. Mas a curiosidade foi mais forte. Levantei, ajeitei o vestido azul que uso sempre em casa, e fui até a porta. Abri só uma frestinha, com cuidado. O mundo anda perigoso demais pra gente se descuidar. Do outro lado, estava um rapaz magro, com o rosto queimado de sol e os olhos grandes, marejados. Vestia uma camiseta gasta e um chinelo que já tinha visto dias melhores. Ele abaixou a cabeça um instante, como se estivesse escolhendo as palavras, e então falou com a voz baixa, quase um sussurro. Dona Dita, sou eu. O filho que a senhora perdeu. Senti as pernas fraquejarem. O sangue pareceu sumir do meu corpo, e tive que me segurar na maçaneta para não cair. A palavra filho ecoou dentro de mim como uma martelada. Eu não respondi de imediato. Só fiquei olhando, tentando entender se era sonho, se eu estava ficando louca ou se Deus tinha, enfim, atendido às minhas orações. Quando eu era moça, ainda antes de conhecer o Joaquim, eu tive um bebê. Pouca gente sabe disso, porque meu pai não deixou. Ele era um homem duro, desses que acreditam que honra é mais importante do que a vida. Eu tinha só 17 anos. O menino nasceu frágil, e eu quase morri de tanto chorar quando meu pai o arrancou dos meus braços, dizendo que eu não tinha condições de criar. Nunca mais soube dele. Só fiquei com o vazio, e com o silêncio pesado que desde então me acompanha. Agora, diante de mim, aquele rapaz dizia ser o filho que eu chorei a vida inteira. Meu Deus, foi tudo o que consegui dizer, com a voz embargada. Ele assentiu devagar, e um brilho estranho surgiu nos olhos dele. Eu procurei a senhora por muito tempo, mãe. Sempre sonhei em te encontrar. Mãe. Quando ouvi essa palavra, minhas mãos tremeram. Era como se, depois de mais de 50 anos, meu coração tivesse encontrado um pedaço perdido de si. Mas junto com a emoção, veio também um frio na barriga. Uma desconfiança silenciosa. Era possível? Como aquele rapaz sabia de mim? Como tinha me achado, aqui, nesse canto esquecido? Mesmo assim, abri a porta e disse: Entra, meu filho. Antes que eu caia dura aqui. Ele sorriu pequeno, um sorriso quase triste, e entrou. Sentei-o no sofá antigo da sala, aquele que rende sempre que alguém mexe.
Tá com fome? Perguntei, ainda tremendo. Ele abaixou os olhos e respondeu: Tô sim, mãe. Faz um dia que não como direito. Corri para a cozinha. O coração batia tão rápido que parecia querer pular do peito. Fiz um café fresco, cortei um pedaço de pão e levei para ele. Enquanto mexia a colher no açúcar, minha cabeça girava. Será que era mesmo ele? Será que o bebê que eu perdi estava ali, crescido, sentado no meu sofá? Quando voltei, ele pegou o pão com as mãos trêmulas e comeu devagar, como se tivesse vergonha. A senhora não imagina o quanto eu esperei por esse momento, disse, olhando nos meus olhos. Senti uma lágrima escorrer antes que pudesse segurar. Se você é mesmo meu filho, falei, com a voz baixa, eu nunca mais vou te largar. Ele estendeu a mão, magrinha, cheia de calos, e segurou a minha. Eu também não quero te perder, mãe. E ali, naquele instante, eu senti um calor que não conhecia desde que o Joaquim se foi. Um calor que me fazia acreditar que talvez Deus tivesse, enfim, me devolvido o que a vida tinha tirado à força. Mas, no fundo do peito, uma vozinha insistia em sussurrar: vai devagar, Dita. Vai devagar. Naquela noite, depois que ele chegou, eu quase não dormi. Fiquei deitada, de olhos abertos, ouvindo os rangidos da casa velha, imaginando o rapaz no quartinho dos fundos, aquele que um dia foi do Joaquim. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rostinho do bebê que me tiraram à força, e em seguida a imagem daquele homem magro que me chamava de mãe. O coração não me deixava em paz. De manhã cedo, acordei antes do sol, como sempre. O hábito de anos não deixa a gente descansar. Fui até a cozinha, acendi o fogo com cuidado e coloquei a água para esquentar. Quando ouvi passos leves atrás de mim, quase derrubei a chaleira. Era ele, com o cabelo desgrenhado e o olhar ainda mais cansado que na noite anterior. Bom dia, mãe. Ele disse aquilo com uma naturalidade que me deu um aperto no peito. Bom dia, João, respondi. Eu ainda não sabia se podia chamá-lo assim, mas era o nome que ele tinha me dito no dia anterior. Ele sentou na cadeira de madeira, aquela que rende toda vez que alguém se mexe, e ficou me olhando como se estivesse com medo que eu sumisse se desviasse os olhos. Eu preparei o café e botei um pedaço de pão na mesa. Come, filho, você tá magrinho demais. Ele sorriu de canto e respondeu baixinho. Faz tempo que ninguém cuida de mim assim. Enquanto ele comia, eu tentava puxar conversa. Me conta, onde você viveu esse tempo todo? Quem cuidou de você? Ele suspirou fundo, apoiou os cotovelos na mesa, e falou devagar. Fui criado por uma tia, uma mulher chamada Josefa. Lá no interior, numa casinha de barro. Ela me dizia que eu tinha uma mãe boa, mas que não podia ficar comigo porque a vida não deixou. Meu coração bateu mais forte. O nome Josefa não me era estranho. Lembrei de uma prima distante do meu pai, uma mulher alta, de vestido florido, que sumiu da cidade logo depois de o meu bebê ter desaparecido. Será que? Balancei a cabeça para afastar o pensamento. E ela te contou de mim? Perguntei, a voz meio trêmula. Contou, mãe. Dizia que a senhora era a mulher mais trabalhadora da região, que fazia comida para todo mundo na roça, mesmo sendo tão nova. Senti minhas mãos suarem. Era verdade. Eu cozinhava desde cedo, porque meu pai botava tudo nas minhas costas. Mas como ele podia saber disso? Essa tia, falei baixinho. Ela ainda vive? Ele abaixou a cabeça, os olhos marejando. Não, mãe. Faleceu faz uns meses. Antes de partir, me disse para te procurar. O silêncio encheu a cozinha. Eu sentia uma mistura de dor e esperança. Se fosse verdade, Deus tinha me dado, depois de tantos anos, uma segunda chance. Mas, no fundo, uma pontinha de dúvida me beliscava como espinho.
Passei o dia ocupada, arrumando as coisas para ele. Peguei umas camisas velhas do Joaquim, ainda guardadas no armário. Entreguei com as mãos tremendo. Veste isso, João. Não dá para ficar com essa roupa rasgada. Ele pegou, olhou para mim com os olhos brilhando e disse: Obrigado, mãe. Nem sei como te agradecer. Aquelas palavras me atravessaram. Era tudo que eu sempre sonhei ouvir. Mas quando ele se afastou para trocar de roupa, percebi que minhas pernas estavam bambas. Apoiei-me na parede da cozinha e respirei fundo, tentando acalmar o coração. À tarde, a vizinha, Dona Zefa, apareceu como sempre. Bateu palmas na porta, e eu deixei entrar. Quem é esse moço aí na tua casa, Dita? Perguntou, já olhando curiosa pro quarto dos fundos. Meu peito encheu de orgulho. É meu filho, Zefa. O João. Ela regalou os olhos e franziu a testa. Filho. Mas você nunca falou de filho nenhum. Pois é, Zefa, a vida esconde umas histórias que nem sempre dá para contar. Ela torceu o nariz e retrucou. Se cuida, viu? Esses rapazes que aparecem de repente, às vezes trazem problema. Senti o sangue ferver. Vai cuidar da tua vida, Zefa. Ele é meu filho, sim, e é tudo o que eu sempre quis. Ela foi embora resmungando, mas as palavras ficaram na minha cabeça, rodando sem parar. Problema. Será que era isso mesmo? Sacudi a cabeça, tentando afastar o pensamento. Não queria duvidar dele. Não naquela hora. Quando voltei para a sala, João estava sentado no sofá, mexendo no chinelo gasto. Olhou para mim e perguntou com a voz baixa. Quem era, mãe? Só a Zefa, uma vizinha fofoqueira. Não liga. Ele deu um sorriso triste. Eu só quero ficar contigo, mãe. Sentei ao lado dele e segurei sua mão magrinha, cheia de calos. Ninguém vai tirar você de mim, João. Nunca mais. Mas naquela noite, deitada na cama, o peito apertado, não consegui dormir. As palavras da Zefa voltavam como um zumbido. E, por mais que eu quisesse acreditar, a vozinha dentro de mim insistia: vai devagar, Dita, vai devagar. Os dias foram passando devagar, como se o tempo tivesse medo de andar naquela casa. Eu me pegava sorrindo sozinha ao ver João sentado no sofá, mexendo num livro velho que achou na estante, ou ajudando a varrer o quintal com o corpo frágil, mas disposto. O coração se enchia de uma esperança que eu já não lembrava como era. Mas, ao mesmo tempo, pequenas coisinhas começaram a me cutucar por dentro, como formiguinhas andando na pele. Certo dia, fui procurar meu rádio antigo, aquele que o Joaquim ouvia toda manhã antes de sair para a roça. Procurei no quarto, na sala, até embaixo da cama. Nada. Perguntei pro João. Filho, você viu meu rádio? Ele, deitado no sofá com os braços atrás da cabeça, respondeu sem levantar os olhos. Acho que emprestei para um amigo, mãe. Ele precisava ouvir umas notícias. Meu coração deu um pulo. Amigo? Mas que amigo, João? Você não conhece ninguém aqui. Ele deu de ombros e riu baixinho. É um rapaz que encontrei na rua. Não se preocupe, ele devolve. Engoli seco. Tentei acreditar que não tinha problema. Mas um arrepio frio desceu pela minha coluna. Como assim emprestou um rádio que nem era dele? 2 dias depois, outra coisa sumiu, meu cobertor azul. Eu mesma tinha lavado e deixado no varal, cheirando a sabão de cocô. À noite, quando fui buscar, não estava mais lá. Perguntei de novo. João, cadê meu cobertor? Ele nem piscou. O vento levou, mãe. Ontem ventou forte. Fiquei olhando para ele, sentindo o coração apertar. Não tinha ventado nada. Vento?
Esse cobertor não sai voando assim. Ele riu, mas não com alegria. Foi aquele riso seco, de quem quer encerrar o assunto. Relaxa, mãe. Depois arrumamos outro. Tentei não pensar mais nisso, mas na madrugada, deitada na cama, senti o frio não só no corpo, mas também na alma. A vizinha Zefa, que nunca perde a chance de se meter, apareceu de novo na cerca. Odita, teu filho não sai de dentro dessa casa, né? Ele ajuda aqui, Zefa. Varre o quintal, lava uma louça. Ela estreitou os olhos e disse: Pois olha, outro dia eu vi ele na esquina conversando com uns caras de má fama. Fica esperta. Meu coração gelou, mas eu disfarcei. Para de inventar coisa, mulher. Ela ergueu as mãos, como quem não quer briga. Só tô te avisando. Entrei em casa, batendo a porta, mas as palavras dela ficaram ecoando dentro de mim. À noite, enquanto costurava um botão numa das camisas velhas do Joaquim, João entrou do quintal, suado, com um olhar um pouco nervoso. Onde você estava, menino? Perguntei, tentando soar calma. Fui pegar um ar, mãe. Tava muito quente aqui dentro. A Zefa disse que te viu com os homens ontem. Ele riu, mas o riso saiu meio engasgado. Aquela velha é louca, mãe. Eu não conheço ninguém aqui. Quis acreditar, mas os olhos dele desviaram dos meus rápido demais. No outro dia, enquanto varria embaixo do sofá, encontrei um papel amassado. Abri com cuidado. Estava escrito com letra feia: encontra a gente na praça. Traz o que puder. O coração quase parou. Fui correndo até a cozinha, o bilhete tremendo na minha mão. João, que papel é esse? Ele veio depressa, pegou da minha mão e disse rápido: Não é nada, mãe. É de um amigo que me deu carona quando eu vim pra cá. Carona? Mas você disse que veio a pé. Ele parou por um segundo, como se tivesse esquecido o que tinha falado antes, e respondeu: Peguei carona no fim. Não te contei pra não te preocupar. Meu peito apertou. Eu queria acreditar, queria muito. Ele pegou minhas mãos com aquele olhar de cachorro sem dono e disse: Eu nunca ia te enganar, mãe. Você é tudo que eu tenho. E eu desabei. As lágrimas caíram sem que eu pudesse segurar. Abracei ele forte, sentindo aquele corpo magro e quente contra o meu. Tá bom, filho. Eu confio em você. Mas quando ele saiu para pegar água, fiquei sozinha na cozinha, olhando pro nada, com o bilhete ainda martelando na minha cabeça. O frio na barriga não passava. Naquela noite, deitei com o coração pesado, rezando baixinho. Deus, me mostra se ele é mesmo meu filho. Não me deixa cair em mais uma dor que eu não aguento. O sono não veio. Só as lembranças do bebê arrancado dos meus braços e a imagem daquele rapaz dizendo que era meu filho. E, no fundo, bem no fundo, a vozinha insistia: Vai devagar, Dita, vai devagar. Naquela tarde o sol queimava forte, e eu estava na cozinha mexendo um feijão no fogão. O cheiro simples do alho fritando me trazia uma lembrança antiga do Joaquim chegando suado da roça, sorrindo cansado. Mas antes que eu pudesse mergulhar nessa saudade, João entrou na cozinha devagar, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele se sentou na cadeira de madeira, curvando o corpo, e apoiou as mãos no rosto. A cadeira rangeu, e aquele som me gelou por dentro. Que foi, filho? Perguntei, largando a colher dentro da panela. Ele balançou a cabeça devagar, sem me encarar. Não é nada, mãe. João, não me esconde nada. Fala comigo. Ele respirou fundo, e só então levantou os olhos. Havia um brilho estranho, misturado com tristeza e medo. Eu tô com um problema, mãe. Grande. Meu coração disparou. Que problema, menino?
Ele segurou minhas mãos, frias como nunca, e falou num sussurro. Onde eu morava com a tia Josefa, eu precisei pegar dinheiro emprestado para ajudar ela na doença. Peguei com gente ruim. Agora estão me cobrando com juros. Se eu não pagar, eles vão vir atrás de mim. Senti o chão sumir debaixo dos pés. Mas quanto, João? Ele abaixou os olhos e respondeu tão baixo que mal ouvi. R$ 1.000, mãe. Minha respiração falhou. R$ 1.000. Mais do que eu via junto em muitos meses. Minha aposentadoria mal dava pro arroz, o feijão, a luz. Onde eu ia arrumar esse dinheiro? Filho, eu não tenho isso. Você sabe. Ele apertou minhas mãos com força. O rosto se contorceu num choro soluçado. Eu sei, mãe, mas eu não tenho para onde correr. Esse homem, ele é perigoso. Já machucou gente por menos. Eu tô com medo. O choro dele era feio, pesado, de soluçar como criança. Me atravessava como faca. Eu só pensava no bebê que me arrancaram dos braços tantos anos atrás. A dor voltou inteira, como se fosse ontem. Segurei o rosto dele entre minhas mãos. Calma, João. A gente vai dar um jeito. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Ele encostou a testa na minha e disse baixinho. Você é minha salvação, mãe. Eu te amo tanto. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu queria acreditar que era verdade, que ele era mesmo meu filho, que Deus não tinha me abandonado. Naquela noite, não consegui pregar o olho. O vento batia devagar na janela, e cada estalo da casa me parecia um aviso. Eu pensava no dinheiro, na dívida, no medo estampado no rosto dele. Quanto mais eu lembrava, mais meu coração dizia: você precisa fazer alguma coisa. De manhã, levantei com as pernas bambas e vesti meu vestido azul, o mais arrumadinho que tinha, aquele que usava nos domingos de missa. Fui até a sala e disse: João, fica aqui. Eu vou resolver isso. Ele me abraçou tão forte que quase me tirou o ar. A senhora é a melhor mãe do mundo. Eu não mereço você. Essas palavras me deram coragem. Saí de casa com a cabeça erguida, mas por dentro eu tremia. Peguei o ônibus até a cidade, o coração disparado. Entrei no banco com as mãos suadas. Um moço de terno, de óculos, me atendeu. O que deseja, dona? Eu preciso de um empréstimo. R$ 10.000. Ele me olhou por cima dos óculos, franzindo a testa. A senhora sabe que vai ter que pagar com juros, não sabe? Assenti com a cabeça, mesmo sem entender direito aquelas contas que ele mostrava no papel. Eu só pensava no João, no medo dele, no choro. Assinei tudo com a mão tremendo. Quando saí, segurava um envelope pesado, como se carregasse uma pedra. Dentro, estava a minha esperança de salvar meu menino. Voltei para casa, o coração aos pulos. Encontrei João sentado no sofá, olhando pro chão. Tá aqui, filho, disse, entregando o envelope. Paga essa dívida e fica em paz. Ele abriu, os olhos brilharam tanto que parecia que iam acender a sala inteira. Mãe, a senhora não sabe o que isso significa para mim. Eu te devo minha vida. Me abraçou tão forte que quase quebrei. Mas, enquanto eu sentia aquele calor, lá no fundo, uma pontinha de frio não me deixava em paz. A vozinha voltou a sussurrar. Vai devagar, Dita, vai devagar. No dia seguinte, acordei com um silêncio diferente, pesado. O sol entrava tímido pela janela, mas o quarto parecia mais frio do que nunca. Levantei devagar, o coração batendo apressado, e fui direto para a sala. O sofá estava vazio. O chinelo novo que comprei para ele não estava mais no canto. João? Chamei com a voz meio rouca. Nada.
Fui até o quartinho dos fundos. A cama estava arrumada, mas a mochila dele tinha sumido. As camisas do Joaquim que eu tinha dado estavam largadas no chão, amassadas. Senti as pernas fraquejarem. Apoiei a mão no batente e fiquei parada, tentando entender. Corri para a cozinha, na esperança de encontrá-lo lá, preparando o café como prometera aprender. Mas o que encontrei foi um vazio que doeu mais que qualquer coisa. O cofrinho de barro, onde eu guardava umas moedas para emergência, tinha sumido da prateleira. Revirei tudo, embaixo da mesa, atrás do fogão, no armário. Nada. Voltei pro quarto tremendo. Abri a caixinha de madeira onde eu guardava as joias da minha mãe, um anel simples de ouro e um cordão que ela me deixou antes de partir. Vazio. Meu peito apertou de um jeito que eu mal conseguia respirar. Não, não pode ser, murmurei, com a boca seca. Sentei na beira da cama, as mãos geladas, e o coração disparado. A cena da véspera passou na minha cabeça como um filme, ele chorando, dizendo que me amava, prometendo nunca me deixar. Eu o abracei, entreguei tudo o que tinha, até um empréstimo que ia me pesar pelo resto da vida. Agora só restava o eco do silêncio. Corri para a varanda, olhei a rua deserta. Nada. Nenhum sinal dele. Apoiei as mãos no corrimão de madeira, o corpo tremendo. O vento quente batia no rosto, mas eu só sentia frio por dentro. João, meu filho, por que você fez isso comigo? Sussurrei, mas só o barulho distante de um cachorro respondeu. No meio do desespero, lembrei das palavras da Zefa, ditas tantas vezes, esses rapazes que aparecem do nada, cuidado, dita. Eu tinha mandado ela calar a boca. Agora aquelas palavras me cortavam como faca. Passei o resto da manhã andando pela casa, abrindo gavetas, revirando armários, como se ele pudesse estar escondido em algum canto. Cada passo ecoava pesado no chão. Em cima da mesa, restava só um envelope vazio que eu tinha lhe dado na véspera. Olhei para aquilo e senti uma náusea subir. Sentei no sofá com o corpo mole, e as lágrimas começaram a cair sem parar. Não eram lágrimas leves, eram pesadas, quentes, de soluçar até doer o peito. Eu lembrava do bebê arrancado dos meus braços tantos anos atrás. Da promessa silenciosa que fiz a mim mesma de nunca mais deixar ninguém me roubar assim. E agora, parecia que a história tinha se repetido. No fim da tarde, a campainha tocou. Levei um susto. Era Zefa, com aquela cara de quem já sabia demais. Cadê o rapaz, Dita? Perguntou, entrando sem pedir licença. Eu tremi, tentei disfarçar. Ele saiu, já volta. Ela cruzou os braços. Saiu nada. Eu vi ele ontem na esquina com uns malandros. Tava rindo, feliz. Senti um aperto no estômago. Não fala isso, Zefa, ele disse que ia resolver uma coisa. Resolver? Resolver foi te roubar, mulher. Tá na tua cara. Calha a boca, Zefa. Gritei, com a voz falhando. Ele é meu filho. Ela me olhou com pena, coisa que eu nunca tinha visto naquele rosto antes. Dita, às vezes a gente acredita tanto que acaba se cegando. Não aguentei. Virei as costas e fui para a cozinha, as lágrimas caindo. Ela ainda ficou na sala um tempo, depois foi embora sem dizer mais nada. À noite, tentei deitar, mas o corpo não me obedecia. Ouvia cada estalo da madeira como se fosse o passo dele voltando. Rezava em silêncio. Deus, deixa ele voltar. Nem que seja para me dizer que não é meu filho, mas deixa eu olhar nos olhos dele mais uma vez. Mas o silêncio foi minha única resposta. E lá no fundo, a vozinha que não me deixava em paz sussurrava cada vez mais alto. Você se entregou de novo, Dita. E talvez dessa vez não haja volta. Os dias seguintes foram um pesadelo que eu não conseguia acordar. A casa,
antes cheia de esperança, agora era só um amontoado de lembranças e silêncio cortante. Eu tentava me agarrar a qualquer fio de fé, mas a realidade parecia me arrastar para um abismo cada vez mais fundo. Uma tarde, enquanto varria o quintal com as mãos trêmulas, ouvi falar de uma notícia que veio direto como uma facada. A vizinha Zefa apareceu apressada na porta, com um olhar cheio de preocupação e algo mais, um misto de pena e medo. Dita, tu precisas saber. Eu vi o João ontem. Meu coração pulou, uma mistura de esperança e pavor. Onde? No bar do Zé Perna. Tava lá, rindo alto com uns caras que não prestam. Gastando dinheiro na cerveja. As palavras dela queimaram minha alma. Eu tinha entregado todo o pouco que tinha, dinheiro do banco, minhas joias, tudo, acreditando que ele estava lutando contra uma dívida. Agora, soube que ele usava o que eu dei para beber e rir com estranhos. Eu mal consegui responder. A garganta apertada, os olhos cheios d'água. Ele não pode. Não pode estar fazendo isso comigo. Eu sei, Dita. Mas infelizmente, é a verdade. Naquela noite, sentei na cadeira da cozinha com as mãos tremendo e o rosto molhado de lágrimas. Pensei em cada momento que ele chegou aqui, falando de amor, prometendo nunca mais me deixar. Tudo mentira. Um teatro cruel. O telefone tocou. Era o banco. Dona Benedita, a primeira parcela do empréstimo vence essa semana. O senhor vai conseguir pagar? A voz fria do atendente me cortou fundo. Eu, estou juntando o dinheiro, senhor. A senhora sabe que, se não pagar, vão iniciar o processo para tomar sua casa? Desliguei o telefone, a mão tremendo, joguei o aparelho na mesa. Eu estava sozinha. Sem dinheiro, sem filho, com a dívida crescendo como uma sombra que me perseguia. O João tinha levado mais do que meu dinheiro. Levou minha confiança, minha alegria, minha paz. E ainda ria de mim por trás das costas, com aqueles homens no bar, enquanto eu vendia bolos na feira, contando cada centavo para tentar pagar o que ele gastou em bebida. As amigas da igreja tentavam me ajudar. Neuza vinha com um bolo de milho nas mãos, Dona Cida trazia ovos para eu continuar fazendo bolos. Mas a vergonha me consumia, e o medo de perder a casa me paralisava. Eu li a Bíblia, buscando forças nas palavras, tentando encontrar paz. Algumas passagens falavam de perdão, de renascimento depois da tempestade. Eu queria acreditar que, um dia, essa tempestade ia passar para mim também. Mas a verdade era dura demais. Eu tinha sido enganada, usada, traída pela única pessoa que eu achava que podia chamar de filho. E ali, sentada no sofá velho, com o coração apertado, sussurrei para mim mesma. Eu não sou mais aquela mulher boba que se deixa enganar. Nem que eu chore até o fim dos meus dias, eu vou lutar para não deixar ele vencer. Depois daquele choque, parecia que um peso enorme foi colocado no meu peito, e ao mesmo tempo, algo começou a despertar dentro de mim, uma faísca, pequena, mas insistente. Eu não queria me deixar afundar naquela tristeza sem fim. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados, a cabeça pesada, mas decidi que ia levantar. Não importava o quanto doía, eu precisava continuar. Peguei meu vestido azul, aquele que já estava quase gasto, mas que ainda me dava um pouco de dignidade. Na feira, comecei a arrumar minha barraca de bolos com as mãos trêmulas, mas determinadas. As amigas da igreja, Dona Neuza, Dona Cida, e até a Zefa, que antes foi tão dura comigo, apareceram para me apoiar. Dona Benedita, o que precisar, estamos aqui, disse Neuza, com um sorriso suave. Aquela rede de mulheres, tão simples e forte, era o que me mantinha de pé quando tudo parecia ruir. Mas a dívida do banco continuava pendurada sobre minha cabeça como uma nuvem escura. As ligações não paravam, cobranças, ameaças veladas, o medo de perder a casa que havia sido o meu lar por tantos anos. Mesmo assim,
Comecei a juntar cada moeda que ganhava com a venda dos bolos. Era pouco, mal dava para as contas básicas, mas era um começo. Cada centavo guardado era uma promessa silenciosa para mim mesma: eu ia pagar aquela dívida, mesmo que demorasse a vida inteira. À noite, eu abria a Bíblia, buscava conforto nas palavras que minha mãe me ensinou a ler, e encontrava forças nas histórias de superação. Eu vou carregar essa cruz, sussurrava, mas não vou desistir. O bairro começou a perceber minha luta. As pessoas que antes cochichavam sobre o filho que roubou a mãe começaram a olhar para mim com respeito. Dona Benedita, a senhora é uma guerreira, ouvi uma vez na feira. E eu, mesmo com o coração ainda partido, sentia que a minha dignidade estava voltando. Eu nunca mais esperei pelo João. Aquele capítulo estava fechado para sempre. Agora eu lutava por mim, pelo meu futuro, pela minha casa e pela minha paz. Um dia, enquanto preparava a massa do bolo, ouvi uma notícia na televisão que me fez estremecer. O nome dele apareceu nos jornais: João fora preso por aplicar golpes em idosos, fingindo ser parente para roubar dinheiro e bens. O choque foi imenso, mas também um alívio. A justiça tardia, talvez, começava a fazer o seu curso. Sentei no sofá com a Bíblia no colo, lágrimas escorrendo silenciosas, e pensei: ele me roubou tudo, menos a minha vontade de viver. E assim, com o coração machucado, mas a cabeça erguida, comecei a minha longa caminhada para a reconstrução. Os anos passaram devagar, e eu aprendi a carregar a dor sem deixá-la me consumir. Aprendi que a vida é feita de perdas, mas também de renascimentos. Meu coração ficou marcado pelas feridas que João deixou, mas elas não me definem. Eu sou mais que as lágrimas derramadas, mais que a casa quase perdida, mais que as moedas que juntei com dificuldade vendendo bolos. Hoje, sentada nesta varanda que rende a cada passo, olho para o céu azul e sinto uma paz que não sei explicar. O vento que balança as folhas parece sussurrar que, apesar de tudo, eu sobrevivi. Aprendi a desconfiar das promessas fáceis, a guardar meu amor com cuidado, e a nunca mais entregar tudo sem proteger meu próprio coração. Minha história não é só de dor. É também de força, de luta, de uma mulher que, mesmo quando tudo parecia perdido, decidiu seguir em frente. Eu sei que muitas pessoas passam por traições silenciosas, por dores que não se veem, mas que queimam por dentro. Eu conto a minha história para que ninguém se sinta sozinho, para que quem ouve saiba que é possível sobreviver, mesmo quando a dor parece impossível de suportar. Não sou mais aquela jovem que perdeu um filho e foi enganada por outro. Sou Dona Benedita, uma mulher que carrega cicatrizes, mas que nunca desistiu de viver. E se eu pudesse deixar um conselho, seria este: escute seu coração, mas não se entregue cegamente. Proteja seu amor, saiba a quem confiar, e, acima de tudo, tenha coragem para seguir em frente, mesmo quando o mundo parece desabar. Eu sobrevivi. Não porque fui forte o tempo todo, mas porque, mesmo nos momentos mais escuros, eu nunca deixei de acreditar que um novo amanhecer viria. E ele veio.